Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar o nosso encontro de centros formadores, o primeiro desse ano, né? O primeiro da nossa gestão agora, enquanto nova equipe, né, da Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão. Para nós é muito importante e estratégico fazermos todo mês alguma atividade científica relacionada ou à parte acadêmica, né, ou com os centros formadores, né? A gente tem plena consciência de que se nós não estivermos unidos e fortalecidos, né, crescendo juntos, aprendendo juntos, desenvolvendo políticas, parcerias e estratégias juntos, a gente não vai avançar enquanto especialidade. Então, é importante que a gente tenha integração entre São Domingos, UDI, Hospital Universitário e Hospital Dr. Carlos Macieira, né? Hoje a gente vai apresentar um caso, né? O caso vai ser apresentado pela equipe do Hospital Universitário. Né? Agradeço já a participação em frente de todos vocês, doutora Luana, que vem trazer o caso, doutor Felipe também, como coordenador do Centro Formador de Residência. É um caso bastante interessante, eu sou suspeito para falar de transplante, né? Mas acredito que vai agregar bastante, né? Em especial porque é um marco histórico, é o primeiro transplante intervivos em adulto que foi realizado no Nordeste. Então, foi gol do Maranhão, gol do Hospital Universitário, e a gente precisa celebrar e comemorar. Parabéns a vocês que cuidaram do paciente, do doador e do receptor no mesmo tempo. A gente entende que não é fácil, tá? Doutora Luana, fique à vontade, tá? Obrigado mais uma vez a participação de todos. Espero que a gente possa só contar com vocês nos próximos e encher cada vez mais aqui o auditório, né, Luana? Oi. Aqui pra lá, né? Boa noite. Boa noite. Bom, gente, eu me chamo Luana, sou residente do terceiro ano de Medicina Intensiva do Hospital Universitário. E, como o doutor Iago falou, hoje o desafio é falar um pouquinho sobre o primeiro transplante hepático intervivos do Maranhão e do Nordeste. Então, vamos começar aqui. Ai, meu Deus. Volta, hein? Pronto. Então, para começar a nossa conversa, acabou que nós viramos notícia, né? Aqui é um... Deixa eu me localizar aqui. Tem a luzinha? Tem? O site da Globo, né, que noticiou que o Maranhão é o primeiro estado do Nordeste a realizar transplante hepático intervivos entre adultos. Aqui é a imagem dos trabalhadores carregando o órgão. E agora a RN também foi outro site que noticiou. Folha do ES também noticiou também. Coloquei algumas notícias que eu fui achando na internet para que a gente se localize também e dê a importância necessária a esse feito, né? Não só os universitários, mas o estado do Maranhão, toda a rede que participou desse evento. Então, esse aqui foi da Band também, que noticiou. E esse aqui foi o site nacional da CNN, onde ele fala que o primeiro transplante hepático intervivos entre adultos é feito com sucesso no Nordeste. Dentro dessa notícia, gente, tem até uma fala do Dr. Iago, né, que fala que esse transplante não é só um feito cirúrgico, ele também representa a consolidação de um sistema estadual de transplante, organizado, auditado, seguro e capaz de realizar procedimentos de altíssima complexidade com excelência. Eu ultrapasso isso também para falar do serviço, do hospital universitário, das pessoas que se disponibilizam para fazer isso. É um número muito grande de pessoas que tem que se capacitar e acabam vivendo isso no cotidiano, né? Nessa notícia também, ela fala do hospital universitário que já fez 60 procedimentos de transplante hepático e que hoje tem essa complexidade. Olha como ele coloca. O transplante intervivos é considerado mais complexo, porque envolve uma pessoa saudável como doadora. Às vezes a gente no cotidiano a gente não pensa isso, né? Que é uma pessoa saudável que vai deitar numa mesa de cirurgia e passar por um procedimento extremamente complexo para o benefício de outra. Então que a gente pense sobre isso também sempre no decorrer da nossa apresentação, dando o valor dessa pessoa que decidiu doar o órgão, né? Então, a gente vai falar, eu vou começar um pouquinho com uma introdução teórica, mas assim, rapidamente, só para a gente se localizar, do racional do transplante intervivos. A gente vive um momento de
sempre viveu, né? Um momento, acho que até está um pouco melhor hoje, a escassez de oferta, e a gente se depara no transplante intervítreos com uma oportunidade, uma janela de oportunidade, porque ele vai permitir uma intervenção um pouco mais precoce, às vezes, e oportuna, né? Então, é uma estratégia de expansão segura do pool de órgãos disponíveis e pode beneficiar uma redução a longo prazo, né, da espera dessas pessoas na lista. Só quem acompanha o paciente na lista sabe como é sofrido esperar pelo órgão. E, além disso, gente, na literatura eles falam muito sobre a exigência, a seleção rigorosa para garantir a tolerância hemodinâmica e algo também que no transplante de doador morto a gente não vai ter, que é a regeneração hepática de quem está doando. Eu ia até fazer uma pergunta assim, norteadora para vocês, porque muitos de vocês já têm experiência em transplante de doador morto, ou já leram, mas existem algumas diferenças para o transplante intervírus. Alguém consegue me dizer, por exemplo, um benefício que há em relação ao transplante de doador morto, quando se faz em relação com o transplante intervírus, seja em relação a quem está doando ou quem está recebendo? Alguém pensa em algum benefício que pode haver? Um de cada vez. Pode falar. Não sabem, tudo bem, não tem problema. Ou sabem, não. Olha só, não tem isquemia fria do enxerto. Verdade. E isso, existe mais compatibilidade, né? Porque são irmãos e eles têm mais compatibilidade genética, né? E tudo mais. Tudo bem, gente, são duas coisas interessantíssimas, mas também tem alguns malefícios. Tem algo, tem coisas, momentos, situações em que a gente tem que redobrar o cuidado. O primeiro deles a gente já falou, que é a gente, em vez de ter um paciente, a gente tem dois e um deles completamente saudável, na maioria das vezes. Um problema muito grande para dentro de uma UTI, dentro do centro cirúrgico. A questão ética também, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, não é fácil. Será que eu passei? Tá. Então, gente, tem o EASL, que é a Sociedade Europeia, né, de Saúde do Fígado. Ele dá algumas características de como deve ser. Quem deve ser esse doador vivo e quem deve ser, quais as características que esse receptor tem que ter. Então, o doador vivo, ele tem que ter um perfil clínico de baixo risco cirúrgico e metabólico, sem comorbidades relevantes, né, que ele não vai ter comorbidade, mas as relevantes não são aceitas, assim, na maioria das vezes, né, tem que ter uma avaliação clínica muito individualizada desses casos. A viabilidade hepática, é possível que esse doador tenha uma esteatose hepática mínima. A vida adulta, assim, a gente vê que na alimentação de hoje em dia, muita gente tem esteatose hepática em grau mais leve, né? A anatomia vascular e biliar tem que ser favorável, então há o estudo desse órgão antes, através de exames de imagem. O volume hepático remanescente geralmente tem que ser maior que 30% para quem está doando. Então, imaginem, né, que 70% pode ser doado. E existem algumas contraindicações relevantes, por exemplo, malignidade ativa, doença sistêmica significativa, pessoas com alto risco trombótico, infecções transmissíveis relevantes ou alguma vulnerabilidade social ou que leve aquela pessoa a, de repente, sofrer uma coerção para a doação desse órgão. E a compatibilidade, de preferência, tem que ser um ABO idêntico. Mas o O, eventualmente, pode doar para algum outro fenótipo. E a compatibilidade RH ela não é necessária nesse caso. Tudo bem? Então, ABO sem RH. E a indicação clínica para o receptor. Como o receptor pode se colocar na situação de que vai receber esse órgão? Então, a decisão, na maioria das vezes, não vai apenas pelo MELD, que é uma das características que vai ser diferente, né, daquele de transplante habitual, e devem ser consideradas, além do MELD, as descompensações clínicas que esse paciente teve ao longo dos anos, dos 2 anos, 1 ano, hipertensão portal e risco de deteriorização ilícita. São características que vão dar o start. Porém, se existem critérios de gravidade, por exemplo, ascite refratária, hemorragia digestiva recorrente, encefalopatia, infecções relacionadas à cirrose ou à CLF, pode justificar uma avaliação prioritária desse paciente. Os de vermelho eu coloquei, porque a gente vai ver na frente que o nosso paciente
conseguiu, né, entrar na lista por essas situações aqui de ascite refratária e hemorragia digestiva recorrente. E tem uma característica também que é a adequação do enxerto. Tem esse termo aqui, que é uma relação do tamanho do enxerto com o tamanho do corpo da pessoa que está recebendo. Então, geralmente, o peso do enxerto ele tem que ser maior do que 0,8% do peso da pessoa. Porque se isso não for obedecido, isso não deve ser rigorosamente obedecido, mas é uma indicação de que vai existir uma maior possibilidade de que dê certo. Porque se não existe essa relação, mais ou menos, ele vai fazer uma síndrome, que é como se aquele fígado fosse pequeno para as necessidades metabólicas e hemodinâmicas de quem está recebendo. É como se a pessoa fosse muito grande com um fígado pequeno. E aí dá essa síndrome. Então a gente faz esse cálculo de 0,8% do peso da pessoa. A idade isolada ela não é contraindicada, mas o que a gente valoriza na hora desse paciente ser considerado? Fragilidade, sarcopenia, estado nutricional e reserva funcional. Então, são essas características principais da sociedade europeia que a gente acaba obedecendo, que é a principal que nós temos. Então, gente, sobre aquela primeira pergunta que eu fiz, quais são as principais diferenças do transplante entre doador vivo, intervivos e o doador morto, né? Então, na doação de paciente em óbito, geralmente ela acontece de maneira emergencial, ela é caracterizada, baseada no score MELD, MLDNA, e é eletiva e permite intervenção precoce. Já o doador vivo, ele minimiza a lesão da isquemia, reperfusão que foi dito por vocês, e o tempo de isquemia fria é reduzido, né? Na maioria das vezes menor que 2 horas. A seleção desse paciente, novamente, as diferenças. A gente, na verdade, no doador vivo, a gente tem uma necessidade clínica e uma janela interessante de oportunidade, na hora que aparece uma pessoa que queira doar, né? A qualidade do órgão no doador falecido, ela é variável, e, entretanto, no doador vivo, obviamente, é uma qualidade superior de órgão. Aí, tempo de isquemia fria, que já foi falado. A sobrevida é mais ou menos a mesma na literatura. E sobre as questões de intercorrências, quais são? Em geral, os riscos que nós temos nessa cirurgia, que é a trombose de artéria hepática, que é um risco importante, né? No doador vivo, no doador morto, é apenas de 2% e no doador vivo de 7%. Vou explicar. Complicações biliares também do doador morto é maior, ou menor, desculpa. E a rejeição celular aguda, entretanto, no doador morto é maior. Então, o que a gente pensa com isso? A complexidade da cirurgia, a necessidade de confecção de anastomoses, a necessidade de refazer a árvore biliar, esse procedimento faz com que ele fique um pouco mais complexo nesses elementos de aumento de possibilidade de trombose e complicações biliares. Então, vamos para o pré-operatório, vamos fazer nosso estudo clínico. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, porque ficou um pouco longe, né? Mas, a SS é o nosso receptor e a RMS a doadora. Ele é um paciente de 54 anos, labrador, residente de São Domingos do Maranhão. E ela é a sua irmã, que mora aqui em São Luís do Maranhão. Ele foi diagnosticado com cirrose hepática a esclarecer em agosto de 2025, por ocasião da primeira evento de ascite que ele teve, e imediatamente ele foi diagnosticado com cirrose. Porém, antes disso, em 2024, ele tinha teve 3 episódios de hemorragia digestiva alta, o que, lembra das características, que podem colocar ele na frente da lista? Colocou ele na frente da lista, assim, nas possibilidades, né? Hipertensão diabético, nega etilismo e tabagismo, e refere uso de AINES crônico, por uma espondilopatia lombar. O tipo sanguíneo, obviamente, é o mesmo da irmã, e ele é até um pouco menor do que a irmã, que é um pouco maior do que ele, o que facilita aquela questão do tamanho do órgão para ser doado. Fazia uso de antihipertensivos e antidiabéticos, pantoprazol e sucralfate. A irmã não tinha risco, não era hipertensão diabética, não tinha histórico de tabagismo e etilismo, não tinha nem alergias, nem uso frequente de medicamentos. Tinha uma história de uma úlcera gástrica em 2022 tratada e tinha uma história obstétrica de uma gesta 2 para 2 e aborto 0, em cirurgia cesariana. Então, esse receptor da gente, era um MELD 7, tem hora que algumas vezes 7, mais na frente ficou 8. A gente sabe que esse valor de MELD, ele é um valor mais alto ou um valor mais baixo em relação ao transplante? Bem baixo, né? Assim, um dos primeiros, fica ali no limite do início ali de uma doença piorada.
E o child dele era 6, portanto ele era classe A de child público. Então, mais uma vez, era um paciente ainda de início da cirrose hepática. Porém, ele entrou, né, para ser um candidato por causa dos elementos que a gente falou. Aos exames pré-operatórios, ele não tinha distúrbios de plaqueta, distúrbios de INR, ele não tinha nada, função renal preservada, alfa-fetoproteínas, assim, ajudou a excluir, né, o hepatocarcinoma, o CEA também de lesões e câncer de estômago e cólon, o CA199, que fala um pouquinho a respeito de câncer de biliar, ele ficou um pouco alto, mas se a gente vier aqui para o TC de abdômen do dia 21, a gente vê que ele tem uma colelitíase presente. E a própria presença da cirrose também pode levar a algum tipo de congestão biliar, que pode levar a um aumento do CA19. Então, ele não é muito específico, a gente não considera muito. Nesse mesmo dia, ele fez um eco, com uma fração de ejeção excelente, de 72%, e não tinha nenhuma alteração cardiológica importante. Inclusive, a fração de ejeção dele é até maior que a da irmã dele. E na endoscopia, apareceram varizes de esôfago, que a gente já esperava, e úlceras iniciais, né? Saquita 2. A irmã, nos estágios pré-operatórios, também não tinha nenhuma alteração laboratorial, a não ser uma anemia que foi tratada ainda quando estava pensando em listar e chegou para a gente no dia 26 de janeiro, no pré-operatório imediato, com um HB de 11, um índice de saturação de transferrina 21,9, um ferro 7,90 e uma ferritina um pouquinho aumentada porque estava fazendo reposição de ferro. Também não tinha nada, a avaliação cardiovascular dela era muito boa, só a fração de ejeção um pouquinho menor do que do irmão, mas também fração de ejeção normal, e um discreto prolapso da válvula mitral, com uma leve insuficiência, mas que não repercutia na fração de ejeção dos ventrículos dela. Então, risco cardiológico baixo. Apareceu uma coleritíase concomitante, o fígado era bom, o Doppler a vasculatura também estava muito boa para fazer a cirurgia, com fluxo hepatofetal, e achou-se um cálculo de 1,7 centímetros, fui eu não, 1,7 centímetros, e acabou que na hora da cirurgia foi feita essa colecistectomia. Então vamos para o transplante rapidinho, foi tirado 70% do fígado, hepatectomia direita com ressecção dos segmentos 5, 6, 7 e 8, e preservando bastante a vasculatura usando a técnica de piggyback, onde se poupa ali a via cavo. Então, eles ficaram um do lado do outro na sala operatória, o tempo de isquemia fria foi até razoável pela complexidade da cirurgia, não foi dos menores não. Tá aí o fígado de quem vai receber, o receptor, aqui foram imagens doadas ali pelo Dr. Orlando, e ele capitaneando aí a cirurgia, com inclusive participação de cirurgiões de fora. Não peguei muito porque a nossa parte agora é a mais importante, que é o pós-operatório, que é o estado da arte do intensivista. Então, como que a gente vai lidar quando chega não um, mas 2 pacientes gravíssimos de uma cirurgia complexa e tão importante como essa? Então, tem um bando aí que o Dr. Iago uma vez disponibilizou para a gente também do Hospital Carlos Maceira, e assim a gente também tem utilizado no Hospital Universitário algo parecido, que também nas literaturas coincide, né? E nas primeiras 72 horas, a gente tem que manter alguns alvos hemodinâmicos importantes. Por quê? A gente não quer nem perfundir esse fígado, a gente também não quer encharcá-lo. Porque aí a gente vai ter 2 problemas grandes para a gente. Uma perda do enxerto e a outra também perda de enxerto por outros motivos. Então, a PAM ficaria entre 70 e 90, algumas literaturas falam 65 e outras falam até 60. A PVC entre 8 e 12, porque a PVC, né, anterogradamente, a gente consegue perceber muito a pressão do fígado através da PVC, né? Então esse limite do PVC para a gente é muito valioso. A diurese ficaria ali em torno de 1 a 4 ml por quilo-hora, e isso tem que ser medido nas primeiras horas frequentemente pela equipe, através dos protocolos que a gente tem. A glicemia, nada novo, né, sob o sol. A gente fala de 140 a 180, mas a gente considera aqui de 100 até 180. O dreno, que é uma coisa importante, qualquer intensivista que trabalha em pós-operatório sabe a importância de observar o débito dos drenos. Então, para a gente aqui, um débito maior que 100 ml por hora, em geral, a gente dá uma ligada para o cirurgião. Pelo menos avisa, né? E vai fazendo a monitorização hemodinâmica, fazendo as reposições necessárias. E vai pensando em diagnósticos diferenciais também.
O Doppler do enxerto, em geral, ele é feito logo que o paciente chega, depois 24 a 72 horas, e a gente considera retirar os drenos e sondas, todas as invasões, né? Entre D3 e D5, o mais precocemente possível, mediante o débito. A gente faz também uma fase 2 da fase imunossupressão, que também é algo bem diferente, né, dos outros cuidados com outros pacientes cirúrgicos, que a gente faz a metilpred, micofenolato e o tacrolimus. Esses dois primeiros sempre para poupar o tacrolimus, que tem uma função importante de nefrotoxicidade que a gente quer evitar. Então a gente poupa ele através das outras medicações muito depressivas. A gente faz a dosagem do tacrolimus em geral em D3 ou D4, dependendo do dia que foi introduzido. E é importante que a tacrolinemia, que a dosagem de tacrolimus no sangue, seja coletada 1 hora antes da comida, né, da alimentação. Às vezes, nosso protocolo do nosso hospital, a gente pode fazer tacrolimus segunda, quarta e sexta, são os dias liberados para a gente. Então, a gente já deixa o R1 e o R2, já ficam sabendo. Pede a tacrolimus, chega cedo para você ter a certeza de que o tacrolimus está sendo coletado, porque senão só daqui a 2 dias, imagina o problema. Então, esse é um problema... E agora? Não vai gravar mais? Você quer segurar assim? Deixa aqui. A atividade que a gente tem que fazer para os cuidar. Então, geralmente tem função renal que serve sem fazer exercício. E os pontos críticos, a gasometria eletrônica feita 6 horas nas partículas iniciais, hemograma, coagulograma, fibrinogênio, que é a data a gente já sabe, laboratório de área direcionada ao órgão, a rotina. Na medida que esse paciente chega intubado, com ativação protetora e intubação o mais rápido possível, mobilização precoce com a fisioterapia, utilizando analgésico, para que esse paciente tenha logo saída mais rápido possível da cama, sedete, faça a regulação. E registro de intercorrência, na rotina da UTI, a gente chama o pessoal de ocupação. Então, é um cuidado com muitos anos. Tudo isso está sendo feito, acho que em lugar nenhum, né? Não, poderia ter sido um pessoal. Então, sempre em contato com instituições, sempre em contato com a equipe da patologia. Testa voltar para a gente não perder a gravação. Falha técnica. Campo magnético, doutor? Isso aí é. Profilaxias. A gente usa também umas profilaxias. Profilaxias com ampicilina sulbactam, ceftazidima ou ceftaxina, se a gente pensar cobertura de pseudomonas, né, dependendo do procedimento cirúrgico e do histórico do paciente. E a gente faz profilaxias gerais, com Bactrim, fluconazol, aciclovir, inibidor de bomba de próton e tromboprofilaxia, que a gente vai explicar mais na frente. Então, o insulto cirúrgico são dados muito caros para o intensivista, quando esse paciente chega no pós-operatório imediato, o anestesista vem, fala todo o relatório. Essa cirurgia durou em média 6 horas e 48 minutos, com tempo de isquemia quente. Isquemia fria não foi considerado, porque foi muito rápido. Não veio esse relatório para a gente de isquemia quente, isquemia fria. Pelo relato, foi bastante rápido, assim, entre a retirada e o início, né? Mas foi de 87 minutos, né? Tempo interessante. Com certeza, a gente tem que pensar que esse paciente vai chegar com alguma dificuldade hemodinâmica para a gente lidar. Foi feita uma inspeção volêmica de 5 ml de cristalóide, foi feito também 250 ml de albumina, foi feita uma autotransfusão com esse equipamento Cell Saver, que ele tira para o paciente e volta de novo. O lactato de saída foi de 3,9. Então, eu tenho que comer, né? Lactato de saída foi 3,9, lactato sensacional, né? Com uma cirurgia desse tamanho. Ele, no intraoperatório, teve uma diurese de 1.000 ml. Aí, dentro do intraoperatório, ainda no finalzinho da cirurgia, foi feito 2 gramas de transamin, 2 gramas de hemocompletano, que é o concentrado de fibrinogênio, e 2 ampolas de protamina para reverter a heparina que é feita dentro do intraoperatório, tá bom? Ele chegou para a gente com swangans, com Shile, com PAI, sonda e um dreno em flanco direito. No exame clínico, ele chegou bem, assim, extubado, grave, porém, eupidemia ambiente, uma dor moderada de 2 cruzes para 4 no abdômen e abdômen flácido, curativo oclusivo sem grandes sangramentos importantes, a não ser pelo dreno. Tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Olha que maravilha, depois de uma cirurgia desse tamanho.
Porém, na gasometria a gente viu uma leve acidose metabólica, um lactato já da saída da cirurgia para a gente já estava de 4,6 e um gap de CO2 de 6,4. Bom, com essas informações, a saturação venosa central de 72, ok, né? Esse gap, a gente fica um pouquinho de olho, né? Em cima de 6, mas ele estava bem compensado. Aqui, nosso Embossi, que a gente acabou de adquirir, nosso pão universitário, claro que a gente ia utilizar. Então, na hemodinâmica inicial, ele tinha um índice cardíaco de 2,2. E aí? Bom, ruim ou mais ou menos? A saturação venosa central de 75. PAP, POAP, PVC no limite inferior um pouquinho mais baixo, né? E um DO2 aí limite inferior também. Então, esses dados corroboram com esse índice cardíaco baixo. Então, provavelmente o paciente estava o quê? Hipovolêmico, que foi confirmado pelos dados do POCUS, a beira-leite, na hora que chegou. Então, o que o avaliador viu? O sinal de Kissing Walls, que é quando o coração bate uma parede na outra, porque não tem volume dentro. Então, quando o coração dá uma beijadinha ali na parede um do outro, a gente sabe que existe uma grande possibilidade, na verdade que a gente está olhando, né? De uma hipovolemia. Não está entrando sangue no coração. Corrobora com isso. A veia cava, infelizmente, não pode ser visualizada, porque a gente, no pós-operatório imediato, tem muita manipulação. O epidema peritônio, ele não deixa a gente olhar, o ultrassom é inimigo do ar. Então, não foi conseguido, a gente não conseguiu visualizar inicialmente. Mas o pulmão tinha um perfil A, no protocolo Blue. Então, não tinha sinais de congestão. Então, a gente diagnosticou o que com esses dados iniciais? Hipovolemia e ausência de congestão pulmonar. Tá bom? Esses aqui são os dados da são de hemodinâmica, eu trouxe a hemodinâmica aqui novamente para vocês. Então, o índice cardíaco na divisão 2,2, nas primeiras horas ele foi com 3,2, tá bom? E durante a manhã do outro dia foi para 2,66. A saturação venosa central ficou estável. E olha só, o lactato para a gente, quando chegou, que a gente mediu, apesar de ter chegado, saiu de lá com 3,6, chegou para a gente 4,6. E ali pela 1 hora da manhã, chegou a 6,11. Então, preocupa, não preocupa? Um lactato que inicialmente estava mais baixo e agora está aumentando importantemente. E, apesar disso, a gente está fazendo hidratação venosa, guiado por metas, guiado por POCs. Por que esse lactato está aumentando? O delta de CO2 a gente vê que diminuiu, então realmente a gente estava conseguindo melhorar a hemodinâmica desse paciente. Porque se o delta diminui de 6 para 3, eu estou conseguindo melhorar a hemodinâmica, né? Em geral. O PAP, COAP mantiveram-se mais ou menos estáveis, né? E o DO2 também. Então, por que esse lactato aumentou tanto? Em geral, gente, existe um evento depois de uma cirurgia grande, que é o washout. Então, dentro desse momento de pinçamento das artérias e dos vasos, do momento que vai trocar, né, tirar de algum para o outro, enfim, nessa parte do transplante, tem um estresse metabólico muito grande. O órgão ele fica sem oxigenação. Então, na hora que faz a reperfusão, esse sangue começa a passar, adivinha o que faz junto? O lactato estava aprisionado nesse período. Então, isso é para a gente não se desesperar. Não se desespere, porque isso depois vai fazer o quê? Vai lavar. Depois foi para 3,9. Então, a gente tem que ter muita parcimônia quanto a isso. Por isso que a gente tem que avaliar todos os dados hemodinâmicos e gasométricos do paciente. Olha só como é que estava o balanço hídrico desse paciente. O débito dele estava bem pouquinho, 55. Depois, ali até 6 horas da manhã, foi para 280. E retraiu para 200 e 150. E agora? Esse paciente, a gente, apesar da hidratação, o rim está piorando. O débito do dreno, em algum momento, nos preocupou muito, porque, olha só, inicialmente 22, depois foi para 240, e do nada ele fez 920 ml de dreno, de débito de dreno, dentro ali de 6 horas. Não, 4 ou 6, não, umas 10 horas ali. Ele fez 900. Então, se a gente contabilizar, vai dar muito mais do que 100 ml hora. Então, isso nos preocupou bastante. E o balanço hídrico dele, apesar das reposições guiadas por metas, ele começou a ficar negativo, tá bom? Então, em algum momento ele ficou com menos 738 de balanço negativo. O que nós vamos fazer com esse dado de aumento de sangramento e aumento de lactato, por exemplo? A gente vai pedir os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais da admissão
não nos tranquilizaram muito. Olha quanto é que estavam as plaquetas. Lembra que esse paciente não tinha problema de plaqueta? Então, agora, no pós-operatório imediato, ele está com 78 mil de plaqueta. Esse paciente também tem problemas com magnésio e com cálcio. Imediatamente, a gente fez a reposição agressiva desses eletrólitos. E o fibrinogênio também um pouco mais baixo, que é ruim para a coagulação, obviamente, aqui a gente está feliz do trombo. E o INR também alargado. Que preocupação. Lembra que ele também fez um completante, 2 ampolas de prodramina, e ainda assim ele está com a coagulograma ruim? O que vocês fariam? Transfundiriam esse paciente? Se ele fosse um paciente sem ser transplantado hepático, a gente transfundiria? Na maioria das vezes, sim. Plaqueta, né? Porém, nesse caso, a gente vai ter que pensar melhor. A radiografia dele corrobora com o POX que nós fizemos. Isso aqui foi uma pré-inicial, antes imediato da cirurgia. E essa aqui foi uma pós-imediata. Então, vejam que ele realmente não tinha congestão pulmonar. Depois que a gente fez essas avaliações iniciais de laboratório, a gente escolheu ser um pouco menos agressivo quanto a essa questão da coagulograma dele. Olha como é que foi ficando. 78 mil, 62 mil, 47 mil. E agora já dá para se desesperar? Esse é um valor difícil, né? E o fibrinogênio deu uma leve aumentada aqui, de 134 para 189. E a relação, o INR até estabilizou, mas a relação começou a aumentar. O que a gente vai fazer com essas informações? A gente vê que os eletrólitos, eles estabilizaram depois da reposição que nós fizemos. E olha só que interessante o washout, das enzimas hepáticas, lavando. Então, por que esse paciente está piorando? A gente está lavando a ST, a LT, está lavando bilirrubinas. Por que o coagulograma dele está piorando? Então, será que esse paciente 92 mil de plaqueta e TTPA de 1,60 tem um real risco de sangramento? A gente viu que sim, ele estava sangrando. Não estava? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem à nossa disposição o tromboelastograma no nosso universitário. Então, esse tromboelastograma ele tem alguns elementos, que é o caulin, a heparina, né, o R-caulin e o FIB. Cada um vai avaliar um elemento da cascata de coagulação. Então, bora lá. Quando a gente vê o caulin, a gente vê o tempo R, né, que é esse tempo R bem pequenininho aqui, que é o início da formação do coágulo. Olha como é que ele é pequenininho aqui, ó. E o ângulo, apesar de ele é um pouco diminuído, porque era para ser um pouquinho maior. Então, significa que esse trombo, né, ele está se formando adequadamente, digamos. Porque o ângulo está compensando com o R. E a força do coágulo, ele é uma boa força. Então, já dá para tranquilizar a gente. Esse paciente está falando e ele tem uma boa força de trombo, através desse tromboelastograma. Quando a gente vai para o R-caulin é uma ajuda do caulin, é tipo como botar esse fator residual dentro do ensaio. Ele acelera, né? Olha como ele está bem aceleradinho aqui também, ó. Então, corrobora com a chave de que o tempo de coagulação está diminuindo, ou seja, ele está fazendo o coágulo. Entretanto, quando a gente vem aqui, ó, para a heparina, esse coágulo, ele está, na verdade, um pouco mais lento. Esse coágulo está se formando, mas ele tem um tempo alargado, né? Porque ele compara o heparinase junto com o caulin. Então, aparentemente, quando a gente joga uma heparina, é que a gente vai ver verdadeiramente a força desse coágulo e o tempo de coagulação dele. Então, o tempo de coagulação dele com a heparina, ela fica um pouco mais reduzida. E o fibrinogênio, o que mostra lá também? Que as plaquetas, elas estão com uma ação lentificada. A plaqueta, ela não tem qualidade ou ela está diminuída. Nesse caso, ele estava com plaquetopenia, a gente já sabia. O que está segurando esse coágulo, já que eu tenho a ação da heparina e eu tenho a plaqueta diminuída? O fibrinogênio. Quando a gente olha para a parte do fibrinogênio, a gente vê que o R não existe, o ângulo é altíssimo e ele segura bem o coágulo. Então, o que está segurando esse paciente é o fibrinogênio. Então, eu posso me tranquilizar e esperar que o próprio organismo dele diminua o acesso, né, à necessidade de plaquetas, porque, na verdade, esse paciente ele não está tendo falência ativa aguda do órgão, de acordo com esses dados, que é uma pergunta que a gente poderia se fazer também. Será que esse paciente está tendo falência aguda do enxerto? Não. Ele, na verdade, está fazendo uma regeneração dinâmica intracelular. Ele tem muita
produção de ATP, está fazendo muita mitose, precisa de fósforo, precisa de magnésio, e aí ele está consumindo tudo, inclusive as plaquetas. Já nos tranquiliza também. A gente vê que a hemodinâmica dele só melhora, tá bom? E em algum momento também o débito do dreno diminui. Então, esperar às vezes é melhor do que agir. A gente teve uma ação mais parcimoniosa com esse paciente e deu certo, porque a gente teve essas formas de diagnóstico que puderam nos ajudar. Outra situação que acabou acontecendo é que esse paciente começou a fazer padrão de congestão depois da inicial que a gente fez de reposição volêmica. Porque ele estava com kissing walls, né? Estava com uma via cava, depois a gente avaliou que estava um pouco mais diminuída, e começou a fazer uma vasoplegia também. Então, qual era o nosso caminho? A gente fazia uma reposição volêmica agressiva que poderia no enxerto e disfunção primária do órgão, ou a gente faz uma coisa mais parcimoniosa também, como a gente está aprendendo. Porque esse paciente, nas primeiras 24 horas, a gente não pode lidar agressivamente, porque ele pode fazer uma síndrome parecida com aqueles small size, que é como se o fígado não aguentasse o volume e a taxa metabólica que o organismo está impondo para ele. Se eu aumento o volume, se eu aumento a hidratação, esse fígado fica muito congéstico, ele não consegue fazer o metabolismo que ele necessita. Então, a gente tem que ser... Aqui é o perfil hemodinâmico dele, estão vendo que é tipo um perfil hiperdinâmico, né, de frequência cardíaca, tudo, mas com PVC baixa e tudo. Que é o que a gente quer. A gente tem que ter paciência para que esse órgão ele pegue do tranco, né? E não fazer a congestão, mesmo com sinais de hipovolemia. Olha só como ele ficou um pouquinho congesto, como é perigoso. Com as hidratações guiadas, olha como ele fez uma congestão no D1. E aí, o que a gente acabou tendo que fazer? A gente teve que começar uma desexcitação volêmica. Então, a gente começou a fazer o furosemida 1 mg por quilo para ele. Ele também é um paciente que era desglicêmico, então começamos o protocolo de insulina, importante para ele, para ficar naquela meta que a gente quer. E fizemos o Doppler, né? O Dr. Rogério fez o Doppler, e no Doppler ele tinha um excelente índice de resistência arterial de 0,1, sem espasmo, sem dobras nenhuma na anastomose, uma cirurgia muito bem feita. São plaquetopenia acentuada, hipofosfatemia e retenção hídrica, que foi o que ele acabou apresentando. E, mais para frente, fala um pouquinho sobre os critérios de imunossupressão que nós fizemos. A gente, obviamente, começou o tacrolimus com uma combinação de micofenolato e micofenolato inicialmente, né? Isso. E aí a gente quer manter de 6 a 10 miligramas por ml durante o primeiro mês, mas são cuidados mais de enfermaria. A gente começou de maneira muito cautelosa, com 1 miligrama por dia, e depois de 2 dias aumentamos para 3 miligramas de 12 em 12 horas. Aí o desmame progressivo do corticoide, começa com uma dose maior de metilpred, depois diminui, depois vai para doses progressivamente menores, depois vai para o prednisona para que ele vá para casa. E as profilaxias. A gente faz profilaxia para pneumociste, pneumocistose, toxoplasmose, com uso de Bactrim, 480 mg 3 vezes com vanciclovir, que é o nosso protocolo. No intraoperatório, a gente faz a profilaxia com amoxicilina sulbactam, ceftazidima. E para ameaças fúngicas, em geral, né, a gente usa a anistatina, a famosa anistatina. A gente faz o manejo glicêmico agressivo desse paciente, porque hiperglicemia severa compromete a ataxia dos neutrófilos, aumentando muito o risco de rejeição do enxerto. E, para o final das contas, a gente conseguiu estabilizar esse paciente. Tá bom? A gente fez um bom índice de lactato, a gente fez um bom manejo violêmico dele, tinha um bom índice de resistência hepática e teve, no final das contas, um excelente washout de função enzimática. São os problemas que a gente podia ter e que a gente acabou resolvendo. Bom, o primeiro caso já foi, agora é a doadora. E afinal de contas, são 2 pacientes, né? Essa paciente chegou junto com ele no intraoperatório, chegou em choque misto, tanto vasoplégico quanto hipovolêmico. Começou com uma noradrenalina de 0,11 microgramas quilo minuto, tinha um tempo de enchimento capilar alargado, diferentemente do irmão que chegou com tempo de enchimento capilar já tranquilo. Chegou entubada, o outro paciente chegou estubado e tinha um gap já de 6,2 também. Olha só o lactato que ela chegou.
Então a gente meio que correu para ela. Então imagine o paradoxo, né? Chega uma paciente rígida, gradual o fígado e chega com um lactato desse. Inicialmente ela chegou ainda com RAS-5, ficou horas assim, sem nenhuma sedação dentro da UTI, foi acordando lentamente, até no período da manhã ela ainda estava com RAS-2 ali, quer dizer, passou a noite toda, bem rebaixada. De manhã ela fez uma retirada do tubo e, dando o spoiler, ela atingiu uma instabilidade hemodinâmica. Porém, olha aqui a montanha-russa que a gente andou com ela para chegar nesse momento. Então, os colegas que estavam madrugadas, os residentes, os médicos, eles realmente não dormiram. Por quê? As gasometrias elas foram repetidas de 1 em 1 hora, as reposições molêmicas, os ultrassom, avaliação hemodinâmica, ela não tinha sondões, então foi assim como os incas e maias sempre fizeram, sempre deu certo mesmo. E ela chegou com lactato de 9,6 e ao longo dos dias, a D5 ela já chegou a 0,9. Não, na verdade, não foi D5, está aqui errado. Foi na primeira 24 horas ela já fez o washout total do lactato dela. Quando chegou no final do primeiro dia, ela já tinha um lactato de 0,9. Começou uma nutrição precoce, começou com uma dieta líquida integral, porém ela não aceitava muito, até o quarto dia, que foi o dia que ela teve alta, ela não conseguiu progredir essa dieta, e o desmame de noradrenalina dela também de manhã, ela já não tinha noradrenalina, já foi estudada, e até o final do dia o lactato dela estava totalmente lavado. Eu acho que eu tenho aqui. Olha só. No dia 29, logo que saiu, né, lá no intraoperatório, quando ela chegou para a gente, um lactato de 9,6, de manhã já tinha um lactato de 2,7, então você vê a importância do intensivista na madrugada, e no dia 31 da rotina, que é 6 horas da manhã, ela já estava com 0,4 de lactato. Ela tinha uma acidose metabólica que compensada inicialmente, depois ela começou a fazer uma alcalose, e coincidiu ali no período da extubação dela também. Tem muitos distúrbios mais importantes. Inicialmente a gente vê pelo BE e pelos cálculos que isso aqui era basicamente uma acidose hiperlactatêmica mesmo. Os exames dela, se vocês olharem, não tem nada que chame a atenção. Tá bom? Então, HB sempre ali por volta de 10, plaquetas sempre boas, não tem leucocitose, PCR aumentou um pouquinho ali no dia 2, mas ainda assim, um PCR que a gente espera que está até baixo. O washout também, um clearance bom de enzimas hepáticas, sempre diminuindo, sempre uma tendência de redução. INR também nunca deu problema. A função renal dela sempre é muito boa, mas quando chega em eletrólitos, a gente se preocupa um pouco. Em algum momento ela tem um potássio bem mais baixo, o cálcio diminui, fósforo, ela faz uma hipopotassemia que a gente tem que ficar fazendo reposições agressivas para ela durante as 24, 48 horas. A equipe também fez isso, e fazia, e media, e todo o tempo consumindo. E nada mais. A questão dela mais de eletrólise. Por que isso acontece? Lembra da regeneração hepática? Não é só para o doador. Não é só para o receptor, é para quem está doando também. Imagine que ela doou um segmento enorme do fígado dela. Então, esse fígado ele tende a regenerar logo nas primeiras horas e a gente tem que repor agressivamente os eletrólitos. Foi para a enfermaria, um D4, porém houve uma intercorrência D7, ela teve que voltar para a nossa UTI. Olha só o que aconteceu. No D7, ela tem uma gasometria. D7, ela estava com uma alcalose, ela tinha um potássio de 2,9, um fósforo de 1,3 e um cálcio ionizado de 1,23. Ela tinha leucocitose, um PCR ascendente. E ainda, ela estava com GLAS entre 13 e 15, identificada, confusa, não tinha drogas vasoativas e estabilidade hemodinâmica. Ela fez essa alcalose provavelmente porque ela começou a fazer náusea, começou a fazer vômito, muita perda gástrica, né? E teve que estar correndo para a UTI. O que vocês acham que aconteceu com essa paciente? Pensa alguma coisa assim? Diagnósticos diferenciais? Vou dar uma dica com esse raio-x aqui, ó. Aqui, umas gases, né? Pulmãozinho parece que não tem nada. Então, gente, a gente teve um diagnóstico de síndrome de realimentação.
ela tinha uma dificuldade já de se alimentar dentro da UTI, apesar de que a gente liberou ela sem distúrbios eletrolíticos importantes, ela acabou ainda tendo necessidade de reposições agressivas. A gente acredita que tenha sido isso. Tá? E não aceitava dieta oral e acabou evoluindo com essa síndrome de alimentação. O que, que nós fizemos? Reposição agressiva de fósforo, pausa imediata da dieta oral enteral, introdução de uma NPT e correção em bomba de fusão de magnésio e cálcio, além de procinéticos, né, sonda. E com isso, gente, em um dia, a gente conseguiu reverter completamente essa paciente, recuperação metabólica, voltou com um bom neurológico e pôde voltar para a enfermaria em 24 horas. Então, ela voltou lúcida, conseguiu fazer uma deambulação precoce e necessidades nutricionais, né, já reavaliadas. Quais são os riscos dessa paciente, gente, com essa queda abrupta desses eletrólitos? Ela poderia fazer até uma PCR, né? Queda, assim, aguda de potássio, de cálcio, são eletrólitos muito importantes na condução elétrica do coração. Dano neurológico, obviamente, irreversível, quem sabe até um óbito. Se a gente não tivesse sido tão agressivo, talvez a gente teria esse desfecho terrível. Uma paciente chegou rígida no nosso hospital e sair nessa situação enquanto o receptor estava tomando sol na praia. Então, o desfecho da alta da UTI no D15, que ela teve que voltar, ao todo ela ficou uns 6 dias com a gente, e ela acabou ainda intercorrendo com alguns sintomas gastrointestinais ambulatoriais. Acabou que essa paciente, numa falsa calmaria, foi nessa linha, né, descendente, o nosso paciente que a gente tinha tanto medo, evoluiu muito melhor. Mas, no final das contas, os dois evoluíram bem. Então, na prática, a gente vê que as hepatotomias extensas, elas causam hiperfluxo portal, levando a lesão endotelial precoce. A gente viu esse hiperfluxo inicialmente, mas conseguimos reverter. E esses distúrbios metabólicos pós-hepatectomia têm que ser considerados e têm que ser manejados muito agressivamente. Então, eu quero agradecer o pessoal, meus colegas, né, da residência. Interviews do Nordeste é um profissional isolado, mas a vitória de um ecossistema de alta complexidade. Obviamente, tem que falar da coragem da família que confiou essas 2 vidas às nossas mãos, no Hospital Universitário, a equipe multidisciplinar do Hospital Universitário, que foi incansável, do começo ao fim, e a equipe central de transplantes, que faz do cotidiano algo extraordinário. Obrigada, gente. É o meu chefe, sem ele a aula tinha ficado totalmente diferente. Parabéns, Luana, altíssimo nível. Obrigada. Parabéns ao Felipe pela condução da residência, né? Em 2022, nós tivemos um transplante hepático realizado no Maranhão. No ano passado foram 33. Então, hoje, a terapia intensiva do Maranhão, ela precisa do conhecimento do manejo de transplante hepático, que é o transplante mais difícil de manejar. O cardíaco não chega nem no cheiro. Verdade. Então, o hepático é o mais difícil, é o mais complexo, envolve uma abordagem muito diferenciada. E hoje, a maioria dos serviços de residência tem transplante hepático. São transplante hepático, a maceta tem transplante hepático, a Júlia tem transplante hepático. Em breve, eu devo convencer a Júlia da aldeia também a fazer transplante hepático. A gente chega lá, né? Tá? Mas preciso, quem trabalha nesses hospitais precisa ter esse domínio, né? A condução foi magnífica, né? É isso mesmo. A única coisa que me dá comichões é com relação à anestesia. Hoje, uma prática muito antiga, que é o uso do ácido tranexâmico, da correção ali, de tentar normalizar os gatilhos transfusionais, que são um problema, porque dá muito trombose de artéria hepática. Hoje a literatura, quase tudo na terapia intensiva, menos é mais. Então, se a gente for para as últimas meta-análises, no plano que a gente desenvolveu na central de transplantes, né? Daquilo que eu vi também em Fortaleza, o maior centro transplantador do país, batendo ali com o Rio de Janeiro, e no Erasmo também em Bruxelas, é não fazer mais ácido tranexâmico para prevenir o tratar hipertensivo. Não fazer ácido tranexâmico, não fazer protamina,
não fazer veriflex, não fazer uma compra, não fazer nada. Só acompanhar, transfundir, só se tiver sintomático, Luiz Infarquito, Colerafé, 50 mil, né? E normalmente esses pacientes eles recuperam isso ao longo das próximas 24 horas, eles vão compensando ali, sem fazer nada. Quando você transfunde, faz veriflex, hemocompertão, transamento, você acaba favorecendo o ambiente, né? Porque, e o que explica essa mudança de guideline e diretriz, né? Falando o pessoal da anestesia. Você tem um paciente com um fígado muito doente, não produz os fatores de coagulação, e mesmo assim ele tem o cenário de trombótico inflamatório importante. Do nada, você coloca uma Ferrari para funcionar no fígado dele, e em poucas horas você sai de quase nada para o fígado que começa a produzir tudo muito bom e muito rápido. Então você sai de um estágio ali pró-sangramento para um estágio pró-coagulante muito rápido. Se você, durante o ato anestésico, no pós-operatório imediato, arrochar plaqueta, plasma, crio, você acaba induzindo ali nas primeiras 72 horas uma trombose perifática. Normalmente, não está sangrando, não está nada. Só observa, acompanha, tolera um gatilho transfusional um pouco maior, isso reduz mortalidade, reduz a complicação da trombose. No mais, condição perfeita. O outro problema dos anestesistas, que me causa muito comichão, é a hipovolemia relativa. Aquela coisa da hipertensão permissiva e tudo mais. E o volemia? Ninguém faz a volemia melhor que o intensivista, preparado, usando os métodos dinâmicos de avaliação de fluido e expressividade, né? E entendendo o momento de iniciar de ressuscitação, destroçamento do volume, né? Mas, duas coisas então que eu deixo de recado para a equipe de terapia intensiva dos residentes. Não se desespere com o coagulograma, olhem no paciente, não está sangrando, tranquilidade. Lactar faz o washout, é normal, né? Segundo ponto, mantenham euvolêmico. Ele normalmente chega no centro cirúrgico muito hipovolêmico. Às vezes a gente não acha a cava, né, Carol? Porque não tem sangue, porque não tem volume na cava. Você chega com PVC de menos 5, menos 6, de verdade, você tem que fazer expansão volêmica. Então, sempre muito cuidado com a hipovolemia, porque isso também piora o funcionamento do enxerto a curto prazo e aumenta o risco de falência primária, né? Excelente, mil parabéns mais uma vez. Sensacional a apresentação, cuidado, parabéns à equipe do Hospital Universitário. A gente que estava no bastidor sabe o surto que foi para conseguir validar essa doação a Intervivos, né, do Nordeste, o primeiro caso, nós conseguimos. A gente tem conseguido alguns feitos, como, por exemplo, do São Domingos, que agora transplantou um filipino, né, que também foi madrugada virada para conseguir a liberação do CPF provisório para transplantar, mas a gente conseguiu. A gente fez um bom trabalho também, outro ponto histórico aqui para a região do Nordeste, a gente só tem que comemorar. Então, primeiro uma salva de palmas para a Luana pela apresentação dela. E alguém tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa para ela? A gente vai abrir para dúvidas, perguntinhas antes de encerrar. Não entendeu tudo. Todo mundo entendeu tudo? Chico? Qual é o problema? Isso já foi pensado. O problema é que você entra no estado de perfluxo portal, que acaba causando lesão endotelial e acaba falseando muito o estado de vasoconstricção do fígado se encontra. Tanto que a gente tem que evitar ao máximo usar vasopressina, que já piora ainda mais. A melhor forma da gente titular e avaliar isso, em relação ao método pressório, lembra muito o teste que a gente faz para avaliar a autorregulação cerebral. A gente sobe um pouquinho a PAM, principalmente aqui.
a gente consegue ter uma noção de autorregulação hepática através do doping. Então, a nossa única ferramenta confiável para avaliar o índice de pulsatilidade, o índice de atividade vascular é o doping. Então, a nossa PIC do fígado é um Doppler hepático. E a gente consegue entender se aquela elevação da pressão aumenta o hiperfluxo portal, que pode levar a complicações crónicas primárias. A gente tenta manter ali no nível intermediário, mais próximo do limite inferior, né, do óleo de referência, para conseguir. A gente discutiu esse estudo na época que foi lançado com as equipes, né? E é muito disso. Então, você manter uma pressão mais alta, piora o perfil portal. Acaba acelerando ou piorando o possível paciente de temperatura. Então, a gente tenta manter um treino mais civilizado, a gente 75, 60, mas o que define mesmo o padrão ouro é o dobro. É a pique do fígado, é o Doppler hepático. Alguma outra dúvida, pessoal? Todo mundo com fome, querendo jantar, descansar. Existe uma macieira ali, sabe? Nosso melhor. Eita, olha aí. Nosso grande. Então tá forte. Pessoal, se ninguém tem mais uma dúvida, muito obrigado. Bem-vindos acadêmicos, presidentes, é muito importante ter como instituição, né? E dá para tirar muita coisa e aprender muita coisa daquilo que não é o nosso cotidiano, que não é o nosso habitual. Tá? Obrigado de coração. Próximo mês a gente vai ter encontro intensivo com as ligas acadêmicas. No outro mês, encontro dos centros formadores também. A gente sempre vai estar postando tudo. Quem não segue ainda, segue a sua time. A gente vai colocando tudo lá, postando, e a gente vai estar fazendo com vocês para fazer uma terapia intensiva mais forte. Os webinários também. Tudo postado lá no Instagram da sua time. Segunda-feira, agora, CEPS. Sou eu que vou dar aula. Não sabia, mas segunda-feira a gente tem um webinar de CEPS comigo, tá bom? Obrigado por lembrar. Tá? Espero vocês também, uma forma da gente também divulgar o conhecimento. Luana, obrigada. fazer as palavras finais. Estou muito impressionado, positivamente, né, com a sua evolução enquanto intensivista. Muito obrigada. Parabéns a toda a equipe que faz parte da sua formação. Muito obrigada. Obrigada. É uma honra, né? E a gente cresce porque a gente cresce junto. Eu cresço junto com os meus colegas ali todos os dias. E é muito legal ver a evolução da gente rápida dentro de uma residência médica. Então, todo o esforço vale a pena. Como o dia de hoje que a gente está aqui. Muito obrigada, gente. De verdade. Obrigada.